aqui para o nosso segundo exemplo. Olha só. Mais uma vez tem um circuitinho bem esquisito. Mais uma vez quero saber qual é a resistência equivalente do circuito. Só que aqui tem algumas novidades. Olha só o que acontece, ó. Aqui, esse fio por onde eu estou passando o meu apontador, olha só, ele é um fio reto sem resistência nenhuma. Esses fios onde não há resistência, eles têm corrente elétrica passando, viu? Só que eu não posso me aproveitar das leis de Ohm para discutir como fica a passagem dessa corrente elétrica, porque não tem resistência, só funciona a lei de Ohm se tiver U, tiver R, tiver I. Aqui não tem a resistência, mas isso não me impede de atribuir corrente elétrica a esses trechos. Então, de novo, vou precisar da determinação dos nós, dar nome para os nós para verificar como que essas resistências estão associadas, tá? Depois a gente se preocupa com o que acontece com corrente elétrica. Esse outro fio aqui, ó, também na diagonal, ele tem uma dobrinha, ó. Essa dobrinha, ela serve para dizer que um fio não está em contato com o outro. Os dois fios não estão amarrados. Então esse pontinho aqui entre eles não é equivalente a um nó. Então onde que eu tenho nós? Vamos lá, acompanha. Aqui em cima eu tenho um nó, olha, encontro de 4 fios. Bem aqui assim eu tenho outro nó, encontro de 3 fios. Aqui eu tenho encontro de 3, outro nó. Aqui eu tenho encontro de 3, outro nó. Vamos fazer então as marcações desses nós. Objetivo: qual a resistência elétrica entre os pontos A e B. Vamos lá. Marcação dos nós. Aqueles 4 nós que eu tinha identificado com você. Veja que daqui para cá não tem resistência nenhuma. Lembra sempre daquela máxima, né? Trecho sem resistência, fio sem resistência transporta o nó. Então, se esse ponto é um ponto A e daqui para cá não tem resistência nenhuma, esse ponto aqui em cima tem que ser A também. Só que daqui até embaixo, olha só que loucura, não tem resistência, o que faz com que esse ponto A aqui também seja um ponto A. Por outro lado, se nós caminharmos para a esquerda ou para cima, a gente vai encontrar resistência. Então, A já era. Já já eu escrevo. Por outro lado, olha aqui embaixo, ó. Esse ponto B, daqui para cá não tem nenhuma resistência, o que significa que esse nó vai ser chamado de B também. Daqui até em cima, pula, daqui até em cima, esse nó aqui também vai ser chamado de B, porque no meio do caminho não tem resistência elétrica nenhuma. Então, olha só como é que ficaram os nossos nós. O nó A aqui em cima, nó A aqui embaixo, nó B nessa posição, nó B lá em cima. E aí a coisa fica muito curiosa, porque olha só que interessante. Esse resistor aqui de 24 ohms, ele está conectado entre os nós A e B. Tá, beleza, guarda isso daí para você. Esse resistor aqui de 12 ohms, por outro lado, ele está conectado entre os nós A e B. Ah, que ótimo, maravilha. Já esse outro resistor de 24 está conectado, bom, digamos, entre A e B. Assim como esse resistor de 12 está conectado entre A e B. Eu não sei se você percebeu, mas todos esses resistores estão conectados entre os mesmos nós. Não está visual, mas eu estou mostrando para você com isso que todos eles estão associados obrigatoriamente em paralelo, necessariamente em paralelo. Então, pensando nisso, eu vou simplesmente reorganizar o meu sistema. Então, como é que a gente faz? Desenha os pontos A e B, que são os pontos de entrada e de saída do circuito, e coloca todos os resistores. Olha lá, 2 resistores de 12, 2 resistores de 24, todos eles conectados entre os mesmos nós A e B. Só para deixar a coisa clara, vamos voltar um pouquinho aqui de novo? Olha só, eu tinha feito amarelo, um de 24, azul, o outro de 24, verde esse de 12, vermelho esse outro de 12. Olha só como é que ficou? Amarelo e azul os de 24, verde e vermelho os de 12, todo mundo em paralelo. E você organiza do jeito que você quiser, inclusive. Por que eu organizei assim, dessa forma especificamente? Porque como esses dois de 24 estão associados em paralelo, eu posso fazer a conta só com eles. 2 de 24 em paralelo me dá um equivalente de 24 dividido por 2,
que vai dar 12. Olha que loucura, cara. Isso ficou fácil. Nossa, professor, mas e aí os outros? Ah, agora que você tem esse de 12, você resolve os outros. Engraçado que todos os outros são de 12 também. Como são 3 de 12, quando nós os associarmos, a gente vai ficar então com 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 vai dar pra gente 4 ohms de resistência equivalente, portanto, tá? Resistência equivalente desse circuitinho, em resistência equivalente entre os pontos A e B, ou pontos de entrada e saída do circuito, 4 ohms, portanto. Belezinha? Acompanhe o exemplo 3, então, aí.